Nesse momento, abraço a todos os nossos amigos da REAC Minas, a todos vocês que estão no chat e a você, querido companheiro, que posteriormente irá acessar a esse trabalho, a esse estudo, que na realidade objetiva nos aproximar um pouco mais do pensamento daquele que foi escolhido por Jesus para ser o codificador da nova doutrina, a doutrina espírita. Este que é o precursor dos novos tempos, a doutrina precursora da felicidade celestial. Então, que possamos sermos inspirados, não só para reportar aqui o pensamento dos espíritos amigos, mas também para colher o que cada um de nós necessitamos dentro de uma dinâmica de misericórdia, de favorecimento espiritual. Que assim seja, vamos lá. Com muita alegria, vamos iniciar o nosso trabalho. Recordando, estamos hoje completando o 131º estudo nas quintas-feiras, com esse programa Espiritismo, Evangelho e Educação, que antigamente tinha o formato de estudo dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós estamos então trabalhando com Paulo Estevão e num momento muito especial da obra, com alegria por estarmos caminhando, mas de alguma forma com uma certa tristeza, porque também estamos atingindo os objetivos que fora estabelecido pelo mundo maior, definindo a programação das nossas noites de quinta-feira. Estamos quase concluindo então o nosso trabalho, para que a gente possa partir posteriormente para outros projetos que já estão em fase de elaboração. Paulo, o nosso querido convertido de Damasco, no capítulo 4 da obra Paulo Estevão, titulada Primeiros Labores Apostólicos, nós, na última semana, estávamos refletindo num diálogo que ele estava tendo com Barnabé. E esse diálogo foi tomando uma dimensão muito especial, quando Paulo começa a fazer um projeto no que remonta à divulgação do Evangelho para o futuro. E, se vocês me permitem, eu vou hoje ainda perpassar algumas falas de Paulo, como ele dizendo para Barnabé e agora para todos nós, que necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Será mesmo justo que também façamos anotações que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Então aqui Emmanuel vem nos revelar que foi por inspiração de Saulo que a mensagem do cristianismo transcendeu o âmbito dos judeus. Foi ser levada para outras gentes, para aqueles que não conheciam, não tinham aquela base que os judeus, por exemplo, possuíam. Mas por que o fizeram? Em face às pressões, às dificuldades, às perseguições que o judaísmo empreendia ao cristianismo nascente. Foi de Lucas a sugestão, a inspiração também do alto, de que o movimento daqueles que eram considerados homens do caminho passasse a ser designado como não mais homens do caminho, mas cristãos, por seguirem o Cristo, Jesus Cristo. Então aqui são revelações muito interessantes que Emmanuel veio trazer para a humanidade, conforme ele mesmo disse, das tradições, das bibliotecas do mundo espiritual. Barnabé ficara admirado com essa perspectiva que Emmanuel define como sedutora. Então,
Saulo continuou dizendo para ele: ora, se quiseres chefiar qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação tradicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir, de forma absoluta, à difusão da Boa Nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas, levaríamos a lição do Mestre a outras gentes. E a gente observa o efeito cascata, né? A repercussão desse trabalho. Até hoje, aqueles que compreendem a missão de Jesus, a importância dela no contexto planetário, a partir de um sentimento de gratidão por terem sido atendidos de alguma sorte, se tornam aqueles que viajam, que lutam, que deixam o conforto pessoal, abrem mão das tertúlias do mundo para percorrer as sendas abnegadas, sacrificiais, que efetivamente a mensagem exige de cada um para que ela possa ser levada para todas as gentes. Isso é extraordinário. Para todas as gentes, ou seja, sem privilégios, sem interesses de atender castas, mas levar a mensagem para todos. Isso nos remonta até o nosso comportamento dentro das casas espíritas. Ontem mesmo conversávamos com um companheiro. Independente de quem adentra a casa espírita, seja ele uma pessoa bem colocada na sociedade, economicamente, ou com algum tipo de favorecimento, na casa espírita todos são tratados da mesma maneira. Não há privilégio, não existe protocolo. Todos que estão ali possuem as mesmas necessidades. Da mesma forma que eu costumo dizer, nós não podemos escolher aonde, como ou com quem nós vamos levar a mensagem. Se bateu na nossa porta, se em nível de circunstância a gente tem condição de atender, devemos sair pelo mundo para servir a causa que é do Cristo. O companheiro ouvia-o afagando sinceras esperanças. Tomado de ânimo novo, disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número do programa: de há muito, Saulo, tenho necessidade de voltar à minha terra, a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe poderíamos iniciar o serviço apostólico através das aldeias e cidades de Chipre? Olha a circunstância aqui já surgindo. Conforme o resultado, prosseguiríamos por outras zonas. Estou informado de que a região em que demora Antioquia da Pisídia é habitada por gente simples e generosa, e suponho que colheríamos belos resultados no empreendimento. A circunstância é assim na vida. Surgiu a ideia em nível de elaboração geral. No mesmo instante, a própria providência divina já começa a contar com aqueles recursos que nós possuímos, as vinculações que existem, as portas que podem se abrir. E Barnabé captou de uma forma exuberante a proposta, porque ele já vai como que apontando o caminho que é habitado por pessoas simples e generosas. A mensagem do Evangelho tem que atender aos simples. E quando eu falo as pessoas simples e generosas, a gente tem que refletir sobre aquelas pessoas que estão convidando, que estão abrindo portas, que estão numa condição assim de sensibilização para receber a mensagem. Por isso que muitas vezes acontece, até pela nossa pequena experiência em se tratando de movimento,
Quando a gente recebe um convite para ir numa determinada região, numa casa, enfim, ou para fazer algum programa hoje com esse trabalho que a gente tem na mídia, uma das primeiras coisas que a gente tenta observar é exatamente a forma com que o pedido chega, o interesse que está por trás disso, as pessoas que manifestam as suas necessidades, porque ali costuma a gente pegar logo exatamente a ambiência que vai ser, que está sendo colocada para um trabalho espiritual. É extraordinário tudo isso. Então o Evangelho diz assim: Jesus, dê a quem te pede. Não disse dê a quem te pede. Não fala dá o que te pedem. Então nós temos que observar e sempre estarmos prontos para atender aquele coração que está disposto efetivamente vamos dizer assim, a receber a mensagem. E olha, queridos amigos, e com todo o cuidado que a gente tenta no nosso trabalho, que é diminuto perante uma causa tão extraordinária que era dos apóstolos, tanto o quanto a gente tenta empreender tanto cuidado, e mesmo assim a gente enfrenta muitas complexidades nesse caminho, né? A tarefa não é simples. Mas vamos lá. Poderás contar comigo, respondeu Saulo de Tarso, resoluto. A situação requer o concurso de irmãos corajosos, e a Igreja do Cristo não poderá vencer com comodismo. E aí, é óbvio que nós estamos conversando aqui no sentido de que levar a mensagem do Evangelho não é apenas no sentido de irmos ensinar, trocar experiência como divulgadores da doutrina, mas acima de tudo levar a mensagem sempre que formos convidados. Um exemplo: chegou o momento de você cuidar da sua sogra, chegou o instante de você atender o seu tio, aquele momento de cuidar do papai, a mamãe está te chamando, o filhinho, o esposo. Nós estamos sendo convidados. Então, a mensagem aqui está sendo dita assim: não pode haver comodismo. Saulo está dizendo: temos que ser resolutos, temos que sair. Observemos bem como que é complexo e ao mesmo tempo extraordinário a proposta. Aí afirma Saulo de Tarso: compara o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Campo, cultivo. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para ensolarar os caminhos. Queridos amigos, que ensinamento extraordinário. Se vocês me permitem, sabendo que temos aqui pessoas que não frequentam uma casa espírita, mas vamos buscar o simbolismo, o laboratório da casa espírita. Muitas vezes as tarefas são rudes, enquanto outras atividades é para conservar a fonte, manancial. Então o indivíduo trabalha lá na livraria. Vamos pegar um exemplo. Ele tem que cultivar o manancial. Então na livraria ele tem que preservar não só pelas questões externas, mas acima de tudo pelo conteúdo que está sendo veiculado. Então passa a ideia de quem está, por exemplo, oferecendo um livro para alguém adquirir, ou se trabalha na biblioteca para alguém emprestar, tomar de empréstimo, a gente tem que, no mínimo, ter a preocupação em ler o livro. Você não pode indicar uma coisa que você não conhece.
Então isso é cuidar da fonte, não é verdade? Agora existem tarefas muito rudes, complicadas. Existem tarefas que exigem de nós sol a sol. Tem que aplainar, tem que cortar cipoais para clarear caminhos. Então a gente pode aqui nesse simbolismo aqui encaixar muitas das nossas frentes de trabalho. E todas elas de uma envergadura importante. Eu costumo dizer na casa espírita não existe tarefa mais importante do que a outra. É um engano julgar que aquele que é o presidente, ou o expositor, ou os expositores, são pessoas mais graduadas, são pessoas mais experientes, são pessoas que têm mais autoridade espiritual. Nem sempre é isso. Deveria, mas não é assim que funciona na prática. Porque costumamos ter belos discursos, sermos aclamados pela população, mas temos ainda comportamentos políticos, interesseiros, podemos não estarmos preocupados com dignidade, né? Podemos estar presidindo, mas não necessariamente somos aqueles que temos, vamos dizer assim, a sintonia mais fina com a espiritualidade superior. Costuma ser o companheiro mais simples, mais tosco. Então, nós temos que sermos muito cuidadosos para não fazermos julgamentos precipitados com os olhos humanos. Porque em nível espiritual, o que é mais importante é a intenção, a sintonia, a legitimidade. Vamos falar assim, o que é muito importante é a autenticidade, ou seja, dissimulação, bajulação, mentira, não cabe. Então, observem bem como que a trajetória ela não é tão simples como a gente pensa, como a gente julga. Por isso, os devemos vibrar uns pelos outros, estabelecermos o máximo de amizade, de vínculos que pudermos, mas não criarmos expectativa quanto ao comportamento do semelhante. Porque o semelhante, o nosso irmão, ele está num processo de aprendizado como nós outros. Todos nós estamos aqui e Deus olha para nós com aquele olhar de quem espera-nos no futuro. Deus não observa o que a gente faz hoje, no seu sentido de julgamento ou de desclassificação com relação às nossas opções. Não. Amor é expectante. Amor aguarda vitória e jamais abandona o lutador. Barnabé reconheceu a excelência do projeto, mas considerou. Vamos ouvir Barnabé. Todavia, temos ainda a examinar a questão do dinheiro. Olha a complicação aqui. Olha a complicação para a gente manter as atividades. Para pagar a luz do centro espírita. Para pagar a conta de água. E eu costumo brincar dizendo que espírita... Nós fizemos tantas traquinagens com dinheiro público, com dinheiro da igreja, do convento, da instituição, do partido, né? Da governança. Nós aproveitamos ou utilizamos na administração de uma forma tão equivocada que hoje espírita, para colocar a mão no bolso, é uma luta. É uma luta. Aí o Ivani está até dizendo, aí eu não vou ler não, tá, Ivani? Mas você me perdoe, mas eu acho que é isso aí, a gente tem que lutar para que a gente possa correr atrás, né? Porque não é fácil não. Muitas vezes as pessoas acham que o dirigente, que a diretoria do Centro Espírita vive de brisa. E na maioria das vezes nós estamos pondo dinheiro do nosso bolso para manter o centro. Quantas viagens que a gente faz, as pessoas convidam, a gente observa que não tem condições de arcar. Aí muitas vezes os expositores, né, isso é quase que uma realidade comum, né? Nós é que estamos pagando para fazer o trabalho. Isso é muito comum no nosso meio. O indivíduo me convida para fazer um estudo. Eu vou cobrar dele gasolina, a não ser que esta seja a condição. Ou, por exemplo,
você não ter o recurso para fazer o trabalho. Então, no nosso caso, é muito comum. Por exemplo, o indivíduo liga e fala assim: olha, quero convidar você para vir aqui na minha região. Ok. Passagens por conta do evento. Ok. Aí complica quando, embora haja o convite, oferecendo o embasamento, né, no sentido de acolhimento, de passagem, começa a exigências. Estas exigências derrubam a nossa conduta, a nossa autoridade, se eu posso assim dizer. Porque, infelizmente, muitas vezes a realidade é que o indivíduo coloca tanta dificuldade que do lado de lá costuma ficar até sem graça de dizer que não tem condição de arcar. Assumem responsabilidades, gastam um dinheiro absurdo para bancar a ida de expositores e muitas vezes acabam sendo obrigados a cobrar do público para garantir uma certa mordomia de quem está indo. Amigos do movimento espírita, nós precisamos de repensar. Estou dizendo, tanto quem convida quanto quem aceita o convite sob condições. Isso é muito sério, porque dependendo do nosso comportamento, nós estamos em completa contradição com o que está escrito na história dos cristãos. Aí está sendo dito assim, e que com isso, um companheiro do chat, o Arnaldo, lá de Santa Rita, está dizendo assim: com isso fomenta a indústria de livros do movimento. Pois é, isso aí é outro assunto complexo, muito complexo. A indústria do livro, se nós temos que pensar o seguinte, acredito, na minha concepção, que quase a totalidade da produção do livro é revertida para causas nobres. Passa pela nossa ideia isso. Embora a gente sabe que existem médiuns por aí que são remunerados para produzirem livros. É uma parcela pequena, acredito eu. Talvez aposto as minhas fichas, mas isso é realidade. Então, aquele que é remunerado para produzir livro, de cara, eu vou dizer, ele pode ser um ótimo escritor. E os espíritos que o tutelam também podem ser especialistas na literatura espiritual. Mas os fins não justificam os meios. A gente não aprende isso por aí? Então tem que se avaliar com muito cuidado o conteúdo do que está sendo produzido. Porque a gente conhece na própria história do movimento médiuns extraordinários que deixaram até de ser espíritas do futuro por conta desta produção de livros. E aí existe também um outro assunto complicado, que em nome de se manter determinadas instituições que têm uma história longa no movimento, a gente prioriza o mercado do livro em detrimento o conteúdo e as posturas que devemos ter na divulgação da mensagem espírita. Então, a gente fica pesaroso, né, quando vê uma instituição vivendo dificuldade, porque para manter não é fácil, ainda mais com as exigências do governo. Eu não vou entrar no mérito do assunto porque ele é polêmico, né? Mas existem muitas instituições pelo Brasil fechando a porta, creches, asilos e etc., por conta das exigências do governo. E aí é um assunto que a área da promoção social, assistência e promoção social, está criando vários encontros em nível de movimento de unificação
para poder os espíritas chegarem em conclusões importantes para o movimento espírita. Mas o que é muito complicado é, em nome de se manter um trabalho que exige muito fôlego, nós alteramos os princípios que deveriam nortear o movimento espírita. Então, em termos práticos, temos visto livros que de doutrina espírita não tem nada, assinada por espíritos, por médiuns, editoras importantes, capas maravilhosas, e se a gente for avaliar com muito critério, existem obras que, ao invés de divulgar a doutrina espírita, cumprem um desserviço à doutrina espírita. Linguagem chula, erros ortográficos, incongruências com Allan Kardec, e algumas trazendo incentivo para práticas no movimento espírita que não tem nada a ver de espiritismo. Falam de outras religiões, afros, falam de cultos esotéricos, de espiritualismo, enfim, todos os caminhos, todas as propostas que existem, que são benditas em outros lugares, mas passam a ser introduzidas no movimento espírita, e de uma forma muito sutil, muito sutil. E por isso esta indústria tão potente, tão forte e complexa do livro, nós, no afã de deparar com a novidade principal fica na prateleira. A Revista Espírita é uma novidade. De 1858 a 1869. No meio espírita, poucos conhecem essa coleção, que é onde nós vamos encontrar o pensamento do codificador Allan Kardec. Eu não estou falando da codificação espírita, porque ela é desconhecida no nosso meio também. Eu estou falando da Revista Espírita. Nós desconhecemos, porque não estudamos a continuação da codificação espírita, através de autores como Leon Denis e tantos outros contemporâneos do século XIX. Nós desconhecemos as obras que foram legadas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Se você perguntar no meio espírita quem já estudou o livro Memórias de um Suicida, pode ser que você conta nos dedos. Você vai achar um número razoável que leu. Agora, que estudou, você conta nos dedos. Porque o livro Memórias de um Suicida, é um livro, é um compêndio extraordinário de espiritismo e de evangelho. Extraordinário. É a aula de evangelho do início ao fim. Então, a gente recebe presentes, brindes, livros, e eu costumo, muitas vezes, questionado no movimento se eu conheço tal autor, tal livro, e eu confesso que eu tenho ultimamente respondido da seguinte maneira: na maioria das vezes, olha, me desculpe, mas eu não estou tendo tempo. Eu não estou tendo tempo para ler as novidades. Isso me deixa até um pouco constrangido, porque eu fico assim, será que eu estou ficando desatualizado? Mas o meu drama consciencial é poder estar em sintonia com o pensamento de Allan Kardec. O meu drama íntimo é observar se eu estou deixando de falar de Jesus para trazer outras notícias. Então, alguém me pergunta, então você é contra a indústria do livro? De forma alguma. Agora, pelo contrário, o livro é cultura. O livro é cultura. Eu falo para os meus filhos:
Olha, não precisa de você ler livro espírita, porque eles não têm muita afinidade, porque por causa da própria idade, enfim, lê uma coisa ou outra. Eu falei assim, não interessa. Leia. Leia. O maior amigo do homem, o maior amigo do homem é Deus. O segundo melhor amigo do homem é Jesus. E o terceiro melhor amigo do homem, eu vou classificar aqui como um livro. Aí vem aquela outra condição que o Arnaldo acabou suscitando aí uma certa curva na nossa conversa, mas de muita importância. O mercado do livro espírita é o mais rentável de todas as religiões, porque o espírita ele já vai acendendo essa chama, então ele quer ler, ele quer buscar, ele quer descobrir. Então, o assunto, não podemos imaginar que nós vamos resolver ele apenas num bate-papo. Nós estamos aqui tentando elencar um ponto principal, que é conduta espírita cristã. Então, aonde, seja no livro, seja em qualquer outro assunto do movimento espírita, que dissocia um comportamento em sintonia com Cristo, tem treva, tem obsessão embutida. Querem um exemplo? Política no movimento espírita. É raro não encontrarmos pontos trevosos. Nós não estamos aqui para fazer política dos homens. Ensino Emmanuel no Fonte Viva. Nós temos que entender o que é política divina. Com chave, ajuste, disputa, traquinagem de bastidores. Vota em mim. O espírita que pede alguém para votar nele, ele precisa de pensar. Mesmo que seja por uma causa muito nobre. Os verdadeiros dirigentes espíritas, como Adolfo Bezerra de Menezes, foram na casa dele, o pessoal da Federação Espírita Brasileira, suplicar para ele assumir. Porque ele era o homem que unia. Ele não queria. Como não queria ter sido deputado-geral. Ele foi por causa do seu segundo casamento, pressão, ele era muito conhecido, admirado, ele cedeu à pressão. Talvez tenha sido, contando nos dedos, dos raros políticos que nunca foram beneficiados. Ele no hall de Dom Pedro II e outros, que eu não tenho autoridade para citar nomes, porque a gente não sabe o que acontece na intimidade dos corações. Mas no caso do Dr. Bezerra de Menezes, a história nos mostra com clareza, porque Dr. Bezerra de Menezes foi, sem sombra de dúvida, o Kardec brasileiro. Ele foi o espírito mais sintonizado com Kardec. Aí já tem alguém aí pensando em tentar colocar mais gente na galeria. Isso é um direito de cada um. E a gente respeita. Mas dirigente, líder, amor e procedimento, conduta educadora e com energia, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes. E nós podemos citar Hipólito Leon Denisard e vai. Vamos pensar, queridos amigos. O Antônio Corrêa está lembrando de Eurípides Passanufo. Se a gente for elencar, você não tenha dúvida
que a gente vai deixar muitos pelo caminho. Dr. Bezerra de Menezes está num patamar que todos os outros o admiram, como o próprio Barçanufo. Bezerra de Menezes foi um dos seus mentores. Isso é só para a gente pensar. Agora, quem que é o melhor? Isso é papo humano. Homens é que gostam de quantificar. Quem é o maior no reino dos céus? Só para não perder a viagem, Antônio Corrêa, querido amigo de Bauru. Quem foi o maior no reino dos céus? Eu estou citando uma arguição feita pelos discípulos a Jesus, conforme a descrição do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Quem é o maior, mestre? Jesus responde colocando uma criança no meio deles e dizendo que enquanto nós não nos convertermos, ser fiel ao texto, e nos tornarmos, conversão e tornar, conversão por ideal, filosofia, tornar vivência igual a criança, não poderemos entrar no reino dos céus. A pergunta era quem era maior. Mas é para a gente pensar, viu, querido amigo? Porque, como presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é o exemplo do líder que jamais se conspurcou e jamais pediu voto e jamais fez campanha e jamais avocou o que não era da alçada dele. E por isso ele é o líder do movimento espírita no mundo espiritual. E bem-aventurado o espírita que está em sintonia com ele, pacificando, abraçando, cuidando, se fazendo silencioso, falando no momento devido. O homem de bem, como define a espiritualidade do Livro dos Espíritos. Qual é a característica do homem de bem? É aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade em plenitude. Eu tenho que voltar para o Paulo Estevão. Absolutamente, adiantou o Rabino. Ele estava preocupado com os recursos. Onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício. O meu ofício. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei então uma tenda móvel. Barnabé achou graça no expediente e ponderou: teus sacrifícios não serão pequenos. Não receais as dificuldades imprevisíveis? Por que? Interrogou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela. E onde não houver tapetes a consertar e a tecer, haverá sandálias. Nós vamos trabalhar. Aí o expositor é convidado para viajar. Eu vou. Mas eu tenho que levar minha esposa. Eu tenho que levar meu amigo. Eu tenho que levar a comitiva. Eu tenho que levar a turma do livro. Está na hora da gente refletir o movimento espírita. Se nós estamos fazendo um desserviço à doutrina espírita, está na hora de sermos humildes e aceitarmos a verdade. Embora ela muitas vezes
vergasta. Nós temos que entender. Nós temos que assumir a responsabilidade de sermos humildes. Por isso, ouvir. Pegar a lição para nós, não para o outro. O que Francisco está fazendo na Igreja Católica? Ele está mostrando que a gente não precisa dos aparatos de fora. Nós precisamos de entender que a proposta da doutrina espírita, do Evangelho, Saulo de Tarso falou isso para nós na última semana. Na tarefa cristã, atendimento aos sofredores não pode ser esquecido. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Ponto. Ninguém está dizendo para não fazer. Nós estamos dizendo que a iluminação é a tarefa mais importante. Eu não estou entendendo, Rosângela. A nossa amiga Rosângela de Maringá está dizendo alguma coisa, uma frase que não ficou clara. Você pode, por favor, redigitar para me tentar pegar seu pensamento? Desculpe, tá? Eu não entendi isso. Ela está tentando falar alguma coisa sobre exigências, né? Tá bom, escreve aí que só para não perder o fôlego. Sobre as exigências. Exigências do expositor espírita. Tá bom, eu entendi. Ela está fazendo quase que uma brincadeira. Olha, eu faço exigência. E olha que eu sou dos da ralé, né? Aí o pessoal fala assim, eu brinco, né? O pessoal de Curitiba, o Daniel me acompanhou aí, hein, Daniel? Eu brinquei com o Fausto que nos convidou, que eu não volto mais em Curitiba. Aí o pessoal, por quê? Eu falei assim, puxa vida, eu falei pro Fausto que como que ele pode receber um mineiro na casa dele sem oferecer um pão de queijo? Aí nós demos belas gargalhadas. Aí ele tentou comprar um pão de queijo lá em Curitiba, mas coitado, ele não acertou. Eu falei assim, mas é fácil, Forno de Minas já tem no Brasil, a franquia está espalhada. Aí foi uma brincadeira das boas, né? Mas isso tudo numa ambiência de muita fraternidade, né? O que a gente está colocando é que cada um tem seu time, cada um tem sua medida, cada um tem as suas necessidades. Então, por exemplo, o indivíduo ele pode fazer algum tipo de exigência. Por exemplo, se a saúde dele é limitada, ele não pode com açúcar, ele precisa de um anteparo com uma alimentação X, Y, ele pode dizer, olha, dá para mim ir, mas eu posso encontrar isso aí? Não, ok, fechado. Combinado não é caro, meu amigo. Eu falei isso aqui em casa há pouco tempo. Mais cedo eu disse. A pessoa foi reclamar. Eu falei, não, peraí, não foi combinado. Combinado não é caro. Agora, nós temos que entender o que nós estamos propondo, qual que é o nosso combinado, não é verdade? Mas sermos cuidadosos, não é? Cuidadosos. Costumam perguntar para a gente, deixa eu ser prático. Ô Carlos Alberto, você está vindo aqui para a minha região. O que você prefere? Você ficar num hotel ou você ficar na casa de confrades? Isso vai muito da circunstância. Por exemplo, existem situações que os próprios confrades oferecem o hotel para que o expositor fique, vamos supor, tenha mais privacidade, que costuma ser muito importante mesmo, porque quando a gente chega no ambiente, costuma as pessoas ficarem querendo conversar, muitas vezes agradar, levar numa festa, fazer turismo, como diz um amigo meu aqui de Belo Horizonte, e a gente não está indo para fazer turismo. Nós não estamos indo para ir em festa. A gente viaja para fazer um trabalho doutrinário. Agora, o indivíduo, por exemplo, faz questão de nos receber na casa dele. Então, a gente pode combinar como é que vai ser essa recepção. Olha, legal, eu vou para sua casa, mas eu gostaria de chegar, de repousar um pouquinho, eu preciso de dormir cedo. A gente pode combinar essas coisas. Agora, eu vou fazer exigência para me ficar no hotel. O pessoal está custando a dar conta de pagar a passagem.
Então é tudo bom senso. Agora, muitas vezes chegam a dizer para nós: traz livro para você vender. E olha que a FIAC passa um aperto danado, né? Mas assim, eu falei assim, mas eu não estou indo, eu não sou vendedor de livro. Se vocês quiserem o livro, fazem um pedido direto nas livrarias. Embora respeite aqueles que produzem e que levem os livros para vender. Agora, o expositor chega na casa espírita com a sacola de livro. Aí ele vira e fala assim: olha, hoje só vende livro meu, fecha a livraria. Certa feita o companheiro me perguntou: o expositor fez isso aqui, o que você acha? Eu falei assim: eu não acho nada, meu amigo, não fui eu que fiz. E eu vi que ele estava na expectativa da gente estar falando alguma coisa. Eu falei assim: não, meu amigo, eu não posso julgar o comportamento do outro, cada um na sua. Ele falou assim: mas eu acho que eu não vou convidar ele mais não. Eu falei assim: isso é uma questão sua, isso não é um ponto de vista meu, eu não tenho autoridade. E eu pensei comigo mesmo, ele que disse que não vai chamar mais, na realidade está começando a perceber que as coisas não podem funcionar dessa forma. Eu não tenho autoridade para ir na sua casa e falar o que você vai fazer. Então, nós, quanto estudiosos do Espiritismo, nós temos que começar a repensar na nossa postura para que a gente possa divulgar a doutrina espírita com, vamos dizer assim, com mais cuidado. Não podemos ser invigilantes, porque muitas vezes o indivíduo, eu acredito que na maioria das vezes o indivíduo não faz por maldade. Ele faz por inexperiência. Está começando agora, está empolgado com os livros que está produzindo, né? E não é bem assim. Precisa de orientadores. Nós precisamos de debater esse assunto como pessoas que de repente temos um pouco mais de experiência. Buscarmos aqueles que sabem mais do que a gente, que têm mais vivência, para que a gente possa fazer as opções com responsabilidade e com consciência. E não fazer a toque de caixa e ficar todo mundo achando que está tudo bem, que está tudo certo, e eu finjo que está bem, você também finge que está bem, e ninguém faz nada. Esse é o ponto que nós precisamos de conversar com muita fraternidade, viu, gente? O nosso trabalho não pode estar longe da fraternidade. Eu tenho o direito, você, todos nós temos o direito de divergir de opiniões, mas jamais divergir de pessoas. Jamais. Quem diverge das pessoas está também em treva. Mas eles estão falando aqui que eles iam bancar, eles iam lutar, eles iam não ser, eles iriam tentar não ser pesados. Ontem eu ouvi num estudo lá na FIAC um companheiro dizendo: quando a gente não é pesado para o outro, a gente já está fazendo muito. Barnabé achou graça no expediente e ponderou: teus sacrifícios não serão pequenos. Não receais as dificuldades imprevisíveis? Por quê? Interrogou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Vocês têm alguma notícia na vida apostólica de Chico Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910 e desencarnou em junho de 2002? Se algum dia Chico aceitou algum tipo de remuneração? Se algum dia Chico fez algum tipo de exigência? Chico é referencial para nós. Eu tenho uma história belíssima, belíssima. Ai, se eu pudesse detalhar. Mas certa feita Chico foi convidado para participar da inauguração em 1981, para ser preciso, julho. A inauguração do abrigo Teresa de Jesus em Sabará. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque ninguém me contou.
eu li a história. Estamos de posse de documentos que, se Deus quiser, virão a lume para contar mais um pouco da vida dessa nossa alma querida. E houve um movimento, muitos convidados, pessoas do movimento, e Chico vinha com uma comitiva de Uberaba, e ele solicitou que os familiares de Sabará pudessem ajudar na acomodação das pessoas, né? Então reservaram hotel, etc., mas cada um bancando as suas próprias despesas, enfim. Depois de tudo ajeitado, e a comitiva era grande, pessoas de vários lugares do estado. Depois de tudo ajustado, ele, numa missiva que eu fiquei extremamente emocionado ao ler, ele pediu abrigo Teresa de Jesus, um abrigo de pessoas idosas. Ele falou com muito carinho aos seus familiares que, depois das festividades da inauguração, ele pediu, aliás, foi um pedido assim, o Chico pedia, ele pedia com um jeito tão especial, mas foi uma exigência, que ele não seria convidado para fazer preces, porque a inauguração era de uma instituição que estaria com o apoio da sociedade, não era uma instituição apenas espírita, e que quem deveria estar à frente seriam as autoridades da cidade, prefeito e etc. Os empresários que estavam patrocinando, não é, ajudando na instituição, enfim. Que ele gostaria de ser apenas um participante do envolvimento, da celebridade, da celebração, melhor dizendo. E que ficasse reservado a ele, talvez, a condição de fazer a prece quando eles forem lá para o centro espírita, para a atividade do centro espírita. Aí ele estaria em casa. E depois, a outra exigência que ele fez, que ele ficaria muito feliz de poder dormir na casa dos familiares. Mas era a inauguração de uma instituição que foi idealizada pela irmã dele, Maria Xavier, e que foi idealizada com tanto amor, com tanto carinho, para atender a tantos sofredores, que ele gostaria de, depois que tudo terminasse, ele passasse a noite no abrigo Teresa de Jesus, num leito como um leito comum, um leito que qualquer idoso poderia se beneficiar, como um atendido da instituição. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, já dizia para ele que chegaria o momento dele. Gente, querido amigo, você que está em casa, isso é para que a gente possa, talvez, respirar fundo, analisando o nosso comportamento em doutrina espírita, nos colocar de joelhos em espírito e pedir a Deus para a gente começar de novo. Quem sabe começar do zero, sintonizado com todos esses que são os discípulos do Cristo. Eles continuaram no planejamento, enfim, até que, mais à frente, numa reunião entre os companheiros,
Alguns anciões falaram da lacuna que se abriria na igreja, expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal com Jerusalém, fizeram ponderações quanto a esses novos projetos. O orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Saulo pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível. Fez a súmula de suas conversações com todos para o serviço do Cristo. E dentro dessas ponderações, Barnabé, afiançando, disse da gravidade do momento. Barnabé, discípulo de Simão, depois de todas as ponderações face ao projeto que foi proposto por Saulo, recebeu a aquiescência irrestrita de todos que comungavam naquela assembleia. A ambiência espiritual foi tão magnetizada pelo amor do Senhor, que no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando, fosse Barnabé e Saulo, destacados para a evangelização dos gentios. Aquela recomendação superior, me permitem a leitura, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos, desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus, tivera sede abrasadora e terrível, pedira em vão a compreensão dos amigos, debalde buscara o terno aconchego da família. Mas agora, que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma. Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar as suas oblatas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo.
aos confins do mundo ele iria. E por que não afirmar, com todo respeito, sem nenhuma irreverência, que compete a ele e a pleiade de espíritos sob a tutela de Jesus que divulgam a mensagem nos tempos, que agora estão encontrando uma possibilidade extraordinária de fazer com que a mensagem chegue de verdade para todos. Porque o gentio que foi, entre aspas, evangelizado por Saulo, lá nesses primeiros tempos, este gentio ouviu de Paulo de Tarso muitas vezes a mesma pregação. Na condição de judeu, na condição de eremita, na condição de católico, de protestante, de filósofo, de político, de médico, de homens de ciência. As gentes vão se revezando com outras gentes, com outros rebanhos, num processo de emigração, de imigração, nas diversas escolas que a providência divina nos oferece, no contexto do aprendizado. Mas se observa que a mensagem encontra ressonância principalmente naqueles corações em sofrimento, os puros, os simples. Puros porque não tem sentido agora a gente ficar sofisticando para ouvir Jesus. Não tem sentido. Então temos que ser puros. Puros para ouvir. Pureza de sentimento. Porque eu estou no leito de dor, um amigo me contando que uma sobrinha de 20 e poucos anos, de uma hora para outra, isso eu escutei ontem, de uma hora para outra um diagnóstico de câncer, 3 dias depois uma cirurgia no intestino, com uma relativa gravidade. Essa notícia que chega para nós, notícias das mais estranhas, nos pegam de supetão, como um avião que caiu lá nos Alpes com 150 pessoas, já estão especulando que foi um atentado. Quantos que estão sendo assaltados nesse momento pelas ruas do Brasil? Pessoas que vão receber um salário no banco são abordados por irresponsáveis, por companheiros que estão nas raias da psicopatias. A falta de dinheiro, as dificuldades de relacionamento, todos nós, meus amigos, todos nós estamos passando por dificuldades. Nós somos os sofredores do Calvário de Jesus. Reflitamos. Saulo de Tarso faz uma proposta do evangelho para os gentios. Agora, os gentios aqui é o simbolismo do evangelho para o filho do Calvário, para aquele que sobe a montanha para ouvir a mensagem luz, para quem está indo ao centro espírita, para quem está dirigindo o centro espírita, para os dirigentes das federativas estaduais do movimento espírita, ou para quem está começando agora. Nós temos que nos fazer gentios.
Nós temos que entender o que é o Calvário, o que é testemunho, o que é sacrifício por amor, para atender a nós. O sacrifício de Jesus. Então, amigo espírita, você que está na sua casa agora nos acompanhando, você que é de outra religião, católico, protestante, meu amigo, os espíritos estão direcionando a mensagem para quem quer ouvir, para quem pode ouvir. Nós não estamos sentando aqui na cadeira para assistir uma pregação. Pelo contrário, isso aqui é um estudo. Aqui é um ambiente de bate-papo solene com o seu benfeitor espiritual que está do seu lado agora, colocando a mão no teu joelho, no teu ombro, no teu cabelo e falando: meu filho, ouça Jesus. Não dá para reincidir mais. Até quando recalcitrar contra o aguilhão? Ficar lutando contra a luz? Se eu sou espírita, eu estou participando de reuniões espíritas, mas eu ainda tenho forças para apunhalar alguém pelas costas. Eu ainda estou traindo Jesus. Porque se você mente, você está traindo Jesus. Se você trai o seu compromisso com a sua família, você está traindo Jesus. Você está traindo a si mesmo, porque eu estou tentando trabalhar Jesus no seu coração, não lá fora, como se Jesus estivesse observando a nossa traição. Não, ele está dentro de você. Esta é a nossa expectativa. Porque senão esse estudo não tem sentido. O que tu está fazendo aqui? De repente o seu time está jogando agora e a partida está passando na televisão. Tem muitos se preparando para assistir o Big Brother, a novela, bater papo, sair para festa, para aniversário. Palmas. Quem está em busca do mundo, se regozije com o mundo e se ajuste com o mundo, porque o mundo vai cobrar. O nosso convite aqui é para uma outra festa. Nós estamos efetivamente num movimento extraordinário de unificação com a verdade, com a luz. A proposta de Saulo de Tarso, a proposta de todos os espíritos que trabalham com ele, com essa pleiade que a gente não pode nem dimensionar o tamanho dela, todos eles estão expectantes para atender o Filho do Calvário. Então tira a toga, desce da sua posição de presidente, de vice-presidente, de diretor, desce da sua posição de dono do centro, sai dessa condição do arrogante da família, do detentor da verdade, usa a insígnia do poder transitório. Vamos nos despir de uma forma espontânea, para que a gente não psicologicamente se sinta nus do paraíso, como ficou Adão, no simbolismo da manifestação da verdade que nos apanha no delito, no equívoco, na concupiscência. Esse é o desafio, querido amigo. A vida está batendo na nossa porta com lições extraordinárias. Mas se nós não entendermos a importância de sermos simples, aprendizes, humanos,
com limites, nós não ouviremos a voz do pastor. Eu, nesta noite, me sinto muito feliz. Esse momento para mim é extremamente rico, porque eu estou falando para mim mesmo. E vocês, espero que estejam tentando refletir sobre vocês mesmos. Ninguém aqui está falando do outro. Longe de imaginar, de julgar quem quer que seja. Nós vamos consertar o mundo quando ajustarmos as nossas causas, trabalharmos os nossos dramas, sermos corajosos para enfrentar a morte. Não se assustem. Eu não estou falando de enfrentar a desencarnação. Enfrentar a morte do homem velho. Corajosos para enfrentar a batalha que exige sacrifício e honra para obter a glória. Nós vamos com muito carinho trazer o pensamento de Emmanuel para que a gente possa, com a palavra balizada de um representante dessa pleiade de Paulo, abrir mais ainda o nosso coração. Do livro Emmanuel, está completando mais de 60 anos. Formação da mentalidade cristã. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista. Se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Suas análises objetivam somente a carne perecível. O corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Os materiais humanos postos sobre os seus olhos pertencem ao domínio das transformações, através do suposto aniquilamento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer? Para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra estes gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã, por excelência,
mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas estas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos, então, no ataque às obras. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, a internet nos nossos tempos, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão. Não constituem uma utopia dos nossos corações. Não constitui uma utopia dos nossos corações. Estas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas, no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A andai Maria, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Toda a tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Espírito genuinamente cristão. Não pode ser mais ou menos cristão. Como falam os jovens, não pode ser meia boca. Genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Emmanuel, através das mãos, do sentimento, das ações de Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier. No dia 31 de março, a comunidade espírita vamos relembrar o passamento, a desencarnação de Allan Kardec. No dia 2 de abril, nós iremos comemorar o renascimento de um coração grandioso, que se transformou sob a inspiração de Kardec. Francisco Cândido Xavier. A nossa alma querida, que exerceu um mandato de amor, médium apostólico do bem. Que Allan Kardec, o benfeitor dos novos tempos, o precursor da nova era, simbolizando a embaixada do Cristo na Terra, possa, junto com esta pleiade de espíritos superiores, extraordinariamente vinculados ao Evangelho, que todos eles possam encontrar em você, amigo espírita, companheiro de cristianismo de outras frentes religiosas,
que eles possam encontrar em todos nós espelhos para refletir luz, brilhando a nossa própria luz e realizando esta unificação com o Senhor, iremos nos tornar manancial para nós mesmos e para todos aqueles jornadeiros que estão sedentos da água límpida, da renovação, o pão purificado pela verdade e as expressões sacrossantas do amor em plenitude de vida e de paz. Senhor Jesus, nesse momento, nós te suplicamos, abençoe a toda a humanidade, a todos que sofrem, a todos aqueles que a dor vergasta, que o conflito dilacera, que o desamor oblitera, a todos aqueles, Senhor, que a maldade surge como expressão dos opositores da tua causa. Abençoe, Senhor, a todos que nesse momento sentem saudades da tua ternura, do teu incentivo, da tua força, da tua coragem, da tua autenticidade. Senhor, como os filhos do Calvário um dia pediram, nesse momento, após os 2000 anos de dádiva, a nossa alma, embora carente, nos posicionamos dizendo: muito obrigado, Senhor, por tudo que nos destes. Mas, se ainda nos concede um pedido que sejas, esteja conosco até o fim, como prometestes, para que não desistamos jamais, não de combater ao outro, mas de vencer a nós mesmos. Senhor, que nesse momento a tua paz se estenda por todos os pontos cardeais.